Sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma Tarô Signos, afinal, mais uma carta nunca é demais. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Vale Aquino, oraculista, e nesse canal você encontra energias semanais, dia a dia, para o seu signo. Olha que maravilha! Gente, lembrando que são leituras coletivas, são direcionamentos, orientações rápidas, tá? De situações que podem vir a acontecer no seu dia a dia e você acompanhando aqui, tendo, né, os insights da espiritualidade, você consegue sim se programar com relação às energias que estão pairando aí no seu dia a dia, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva, curte, comenta, compartilha com as pessoas, né? Porque com certeza algum direcionamento, alguma orientação vai servir para você, tá bom? Aproveito para convidá-los a seguir meus outros dois projetos, que é o Mais Uma Tarô, que são leituras coletivas gerais, tá bom? E o Mais Um Tarô Corrigira, que é onde a energia vem através dos guardiões, né, dos Exus e Pombogiras, conforme eles pedem para fazer o corre e mandar a orientação para quem tem que mandar, tá bom? Aqui no canto esquerdo temos o QR Code para quem sentir no coração de fazer uma doação via Pix, tá bom? Tem também na descrição do canal. O e-mail é maisumatarô@gmail e eu fico extremamente grata junto com a minha espiritualidade, pois ajuda aí na estruturação do canal nesse início, tá bom? Então, bora começar essa energia da semana? Sagitário, segunda-feira, não duvide do seu valor. Sagitário, o que ocorre que você está mais se depreciando do que se valorizando? Brincadeiras à parte, a mensagem aqui é aquilo. Entenda que nós sempre vamos buscar melhorias, porque é um dos principais desafios que nós temos aqui no plano terreno, tá? Que é o equilíbrio, a harmonia. Mas você se olhar no espelho e ficar sempre duvidando de você, te leva para onde? Para que lugar? Algumas pessoas, inclusive, estão sendo induzidas por uma energia intermediária, tá? Então é aquilo. Primeiramente, pensamentos autossabotadores, ok? Alguém realmente, né, que é manipulador, que é narcisista, que tá de alguma maneira mexendo com o seu psicológico, porque nisso você continua dependente dessa pessoa. Pessoa sem noção mesmo, que não tem o que fazer da vida e quer acabar com a vida alheia, modo de dizer, tá? E por que não, sim, né, o lado obscuro, vamos dizer assim, o lado de obsessores, né, que ficam trazendo pensamentos, né, que fala assim, não, você não é tudo isso, você não vale nada, sabe? Então veja que situação se adapta. Mas a espiritualidade está falando, você sabe do seu valor, você tem o seu valor, independente dos seus defeitos, porque todos têm defeitos, tá? Mas você tem que controlar essa dose.
Nem sempre as coisas vão sair do jeito que você quer. Então quer dizer que se a coisa não sai do jeito que você quer, você se coloca em dúvida? Já parou para analisar do porquê talvez não tenha dado certo? Entendeu? Então, Sagitário, é uma linha bem sutil aqui, de você realmente manter o equilíbrio, manter a harmonia com relação à sua energia. Você nunca duvidar do seu valor, por mais que você passe por situações das quais você não queira ou você não gosta, porque tem um motivo, tá bom? Então pense sobre isso e como você vai equilibrar, mas nunca duvide de você. Sagitário, terça-feira. Para alguns, continuidade da mensagem de segunda, onde comenta-se, né, de estar lidando com uma pessoa manipuladora, narcisista, você tem que se impor. Você tem que finalizar um ciclo, você tem que encerrar uma etapa na sua vida ou não, porque essa pessoa que te traz essa insegurança, essa inconstância, essa coisa de você duvidar do seu valor, de você se colocar para baixo, de você se sentir inseguro, de você se sentir incompetente, de você não conseguir se estabilizar. Então tem sim a ver com a energia de um homem que está despertando isso em você, mas está na sua mão, né? Agora que você toma consciência, fala, não, chega, não quero mais isso para minha vida. Eu quero sair dessa inconstância, dessa insegurança, dessa dúvida que eu tenho da minha pessoa, do meu valor, tá? Então, gente, aqui é aquilo, vale pra pessoa, não é só pra mulher, porque a gente tá falando de uma energia masculina, tá? Então, vários homens lidam com energia masculina também, tá? É de relacionamento? É de um pai, de um tio, de um avô, de um líder? Então, adapte, tá? Não vá no padrãozinho, saia da caverna, como diria um professor que eu tive. Abra a mente. E para outros, né, uma segunda situação, realmente algo inesperado ocorre, fazendo todo mundo levantar a bunda da cadeira de alguma maneira, que vai exigir uma ação, tá? Que traz uma turbulência no dia de hoje, né? E aí é onde você tem que saber se posicionar perante a essa situação também, tá? E aí duas coisas aqui. Essa situação talvez ativada por um homem, mas que você vai ter que se posicionar, tá bom? Para que isso não respingue em você e você não se afogue, vamos dizer assim, né? Você não seja prejudicado de alguma maneira. E outros, é aquilo, você vai ter o apoio de um homem que vai conseguir te direcionar para você se posicionar nessa situação, tá? Sabendo comunicar esse não. Então, uma pessoa que realmente te dá um norte, que realmente te direciona, que tá te ajudando no seu desenvolvimento de alguma maneira. Então, adapte a situação, tá bom, Sagitário? Sagitário, quarta-feira. Laroê, já temos a presença de Exu Guardião aqui no dia de hoje, com a mensagem, né? Do Magia do Citrino. Volta teu rosto para a direção do sol, e as sombras ficarão para trás.
Quem disse que Exu é sombra? Exu é caminho, Exu é direção, Exu abre passagem, ilumina o caminho. Exu é aquele que tudo come, que tudo vê, que tudo comunica. Então, não foque no lado escuro, apesar de saber que ele está lá. Faz parte da vida, igual a sua sombra. Sua sombra não desprende de você. Mas você prefere ficar olhando para sua sombra ou olhar para o sol e seguir em frente? Protegido, acompanhado, abençoado. Então, tem várias mensagens aqui, gente. Meus vídeos estão ficando longos porque as mensagens estão vindo, peço paciência. Realmente esse mês tá. Glória, gosto, mas a maioria das pessoas querem um negócio rápido, né? Muitas vezes a gente busca só o lado bom das coisas, né? Mas Exu fala que ele não é sombra, ele é caminho, ele é iluminação. E ao mesmo tempo é aquilo, nós reforça a questão do nosso lado sombra, né? Não acho que você sempre vai ser só paz e amor. Tem horas que você tem que seguir, sim. E o seguir, às vezes, é se posicionar. Você vai ter que usar seu lado sombra, então ele não solta de você, sua sombra continua com você. Então, por mais que você siga em frente, a sombra tá atrás, né? Mas tem horas que a gente tem que seguir, entendeu? E aí a sombra, que ele fala que fica para trás aqui, tem a ver com esse lado sombra, porque você não vai utilizá-la nesse momento. E experiências não agradáveis que você passou também ficam para trás, mas você carrega a vivência, né, a experiência, para se lá na frente for necessário você utilizar o conhecimento, tá? Então, adapte a sua situação, tá? Mas aqui é basicamente eu passando um grande ensinamento pro dia de hoje, que se você não usar hoje, brevemente você vai usar. Mas volta teu rosto para a direção do sol e as sombras ficarão para trás. Laroie. Sagitário, quinta-feira. Torne sua fé maior que seus medos. Sagitário, mensagem direta hoje. O seu medo está derrubando a sua energia, o seu medo tá te travando, está te mantendo acorrentado, sem ação. E esse é o pior dos medos. Porque vocês sabem, o medo, ele é como se fosse um alerta de sobrevivência para nós, humanos aqui na Terra. Porém, geralmente é aquilo, você sente medo para você ter uma ação para sobrevivência. A partir do momento que a gente sente medo e paralisa, a gente está se colocando em risco, porque a gente não tem ação, tá? E aqui a espiritualidade está falando, creia, sua fé é o que vai te mover. Mas não é só a fé espiritual, é principalmente a fé em você. A fé que você pode, que você consegue, que você supera, que você não precisa ficar nessas amarras.
Essa carta aqui do morcego negativa é porque ela tá impactando na sua energia. É como se você mesmo se fizesse um trabalho de energias negativas, porque você tá preso, você tá se acorrentando, você tá comprometido com isso, sabe? Mas trazendo outro contexto que não deveria, mas estão pedindo para trazer, o morcego é renascimento, né? Então, utilize essa nomenclatura, né? Renasça, ressurja da água, concentre, confie, não se paralise. A maior fé que você tem que ter é em você. Que você pode, que você consegue, e a espiritualidade vai te dar a força, o direcionamento, a maneira que você tem que agir para você se libertar dessa situação, tá? Mas a fé aqui é principalmente em você, tá? E, claro, com a espiritualidade, a gente não tem como não falar deles, tá bom? Então, confie. Sagitário, sexta-feira. Nossa, já vieram algumas mensagens, vamos lá. Preste atenção aos sinais. Primeira que vem. São pessoas realmente que estão bem afloradas com a mediunidade, com a espiritualidade. E para quem servir essa mensagem, sim, você vai trabalhar com psicografia, tá? Então, preste atenção na sua intuição, na sua mediunidade, que eles estão te direcionando, que eles estão falando. Porque muitos de vocês é aquilo, vão ter que sentar, se concentrar, ficar com papel, com um lápis na frente, uma caneta e desenvolver esse lado da psicografia, tá bom? Outros é aquilo. A espiritualidade tá te mandando sinais, tá te mandando mensagens, tá tentando fazer esse contato para que você utilize a sua sabedoria com relação a algo que você vá comunicar ou que você vai assinar, tá? Então, por isso que aqui viram algumas mensagens. Por quê? A intuição para alguns vai ser aquela questão de alerta, então tenha sabedoria, né, de como você vai comunicar, ou se você for assinar algo, realmente ler bem, tá, as coisas para que você não seja passado para trás. E o lado positivo, né, te direcionando, não, comunique assim, redige assim, escreva assim, coloque essa cláusula assim, tá? Te dando direcionamento para você colocar a sua sabedoria em ação, tá? Para que as coisas sejam benéficas, tá bom? E uma última que tá atrelada com a primeira que falaram aqui, alguns talvez recebam uma carta psicografada. Então, se você sentir, né, que você precisa buscar um local que faça a psicografia para receber uma mensagem de alguém que já se foi, né, é um sinal aí de confirmação. Então, busque indicação, busque referência, tá? E se prepare para receber essa mensagem, tá bom, Sagitário? Sagitário, sábado,
confie em suas habilidades. Gente, eu amo essa carta, que parece muito a minha gata. A diferença é que esse colar dela aqui é caramelo. Mas vamos lá, tá? E falando até em gato aqui, nem todos têm gatos, mas provavelmente já repararam que daí você sabe quando o gato tá se preparando assim pra pular aquele baixo, ele fica mexendo. Você fala, não vai conseguir, não, é muito alto, não, não vai dar certo. E aí você fica só olhando, só observando, daí o gato não vai lá e consegue pular. É isso. Ele confia na habilidade que ele tem. Então, é aquilo, enquanto ele tá lá olhando, né, baixado assim, balançando, ele tá calculando, porque ele sabe que ele tem habilidade para pular e alcançar a altura que ele quer. Você já parou para pensar nisso, Sagitário? Porém, é aquilo, energias estão interferindo na sua energia nesse sentido, que a gente já comentou essa semana, onde você duvida da sua capacidade, né? Que você não acredita no seu valor. Então, passou a semana toda e tá voltando esse reforço aqui de mensagem para você não se deixar influenciar. Você tem que confiar nas suas habilidades, você tem que reconhecer o seu valor, no potencial que você tem de fazer e executar as coisas. Porque você é responsável. Você sabe que você estrutura tudo, que você não gosta de fazer coisas sem planejamento, né? Mas é aquilo, sim, tem energias externas interferindo, tá? Que a gente comentou também no vídeo da semana. Então, reforça, enquanto você não confiar em você e no seu valor, essas energias vão continuar interferindo e, por consequência, você não consegue gerar nada que seja extremamente próspero e produtivo, tá? Porque tudo que você começar, você continua com a dúvida, com a preocupação, você vai desviar sua atenção e não vai vingar, tá? Então, reforçando mensagem da semana, então revisite seus pensamentos e veja como você vai se blindar, tá bom? Sagitário, domingo. A dor é só uma parte da vida. Não seja refém dela. E espiritualidade. Não adianta chamar por Oxalá, não adianta chamar pelas almas benditas, se a fia, o fio, resolveu se endurecer para a vida. Vós-me-sê tem um cruzeiro dentro do coração. Quer uma ajuda para acender a primeira vela e se iluminar? Sagitário, nas entrelinhas está reforçando a mensagem da semana aqui. Você já percebeu a situação em que você está? Que essa situação não é benéfica? Que você tem que ter fé em você? Você tem que reforçar a sua conexão com a espiritualidade? Mas depende de você aplicar a sua sabedoria para sair dessa situação em que você se encontra, tá? Porque alguns de vocês já identificaram o que está de fato acontecendo. Então, se manter nela é o que o quartzo verde fala aqui. Você está se mantendo refém. Você tem a capacidade de se soltar dessa situação. Então, é aquilo, reforça que a espiritualidade está contigo, mas os caminhos estão sendo, né, abertos, que a gente falou lá de Exu Guardião, tá? Você tá tendo direcionamento, orientação da espiritualidade, de como agir,
Mas só ficar chamando por eles ou esperando que de fato venha uma ação inesperada, não, porque tem aprendizado seu. Se você não se reconhecer, reconhecer seu valor, ter fé em você, confiar que você tem a habilidade para sair disso, que é uma lição que você tem que aprender, e é isso que te faz um processo de cura, as coisas não acontecem, não adianta você chamar espiritualidade. Vamos ser realistas, ok? Então, pense com carinho, se estruture para você realmente dar sequência e não ficar refém de mais nada, tá bom? Bem, essa foi a leitura semanal de vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.